Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje, o capítulo 25 do livro do Êxodo. Estamos juntos, caminhando nesse conhecimento da palavra de Deus. São apenas 15 minutos e Deus fala conosco. Então, fique comigo aqui. É um comprometimento nosso de crescer na fé e de termos intimidade com aquele que é, com o Senhor. Então, é isso que nós iremos fazer. Aos poucos, conhecendo toda a Sagrada Escritura. Já vimos o Novo Testamento inteiro no ano passado. E esse ano já vimos os profetas antigos, que são 12 livros do Antigo Testamento, e o livro do Gênesis, que foram 50 capítulos. Já ultrapassamos a metade do livro do Êxodo, que são 40 capítulos. E aos poucos vamos chegando ali na metade do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a experiência que nós iremos percorrer nos próximos dias. Certamente aí quero contar com você para conhecer a palavra de Deus, para crescermos nesse estudo bíblico, lectio divina, encontro com a palavra. Encontro com a palavra. É isso que nós fazemos, tá bom? Vamos então rezar e pedir o Espírito Santo sobre nós. Pega a sua Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde sobre nós, Espírito Santo, com a tua graça, com o teu poder. Ilumine a nossa vida. Fazer que verdadeiramente sejamos guiados pela palavra do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos agora para o capítulo 25 do livro do Êxodo. Nós concluímos no vídeo anterior o Código da Aliança. Você pode ver esse vídeo anterior no meu canal no YouTube, youtube.com/EmanuelStein. Se inscreve lá, se inscreve no meu canal. Lembrando que a partir de Levítico, se Deus assim permitir, os estudos bíblicos estarão apenas no canal do YouTube. E no Instagram ficará apenas umas breves meditações. Mas o meu convite é que você vá para o YouTube, Emanuel Stênio. Por que, Emanuel? Para ficar só no YouTube. Porque é mais fácil lá, de encontrar os outros capítulos, as outras leituras. E a gente vai fazer essa experiência, tá bom? Então, nos capítulos anteriores, no vídeo anterior, a gente foi vendo a conclusão do Código da Aliança, da aliança de Deus, os mandamentos, o decálogo, Ainda tem muita coisa para nós vermos, detalhes, a construção. Veja, Deus vai formar aquele povo num culto, numa liturgia, num calendário religioso, ajudar as pessoas a viverem. Quando vocês virem um filme chamado O Livro de Eli, é um filme um tanto sangrento, porque fala de uma era apocalíptica, onde o povo lutava para restabelecer-se, E tinha um homem que buscava um livro em especial. O filme começa justamente com assaltantes assaltando pessoas à procura de livros. Matavam pessoas, etc. Pegavam os livros e levavam para esse chefe. E esse chefe olhava aqueles livros e gritava e brigava porque não era o livro que ele queria. E aí um dos seus comparsas pergunta, mas por que você tanto quer esse livro? O que este livro que você tanto quer tem de especial? Ele diz, é porque esse livro é capaz de reconstruir a nossa sociedade. Transformar uma sociedade do caos numa sociedade digna. E que livro é este? É a Bíblia. É a Bíblia. Ela é capaz. Então nós estamos vendo aqui no livro do Êxodo justamente isso. Um pouco dessa realidade, Deus que faz aliança, Deus que realiza os seus prodígios, mas ele vai dizendo, olha, vocês vão ter tais festas, vai ser desse jeito, vocês vão rezar assim, quem faltar essa festa é impuro, está em pecado, Vocês vão fazer tal oferta, vão construir um altar, vão construir isso aqui, não faça isso, não faça ali, na questão de justiça vai ser desse jeito, ninguém julgue de forma parcial, etc, etc. Então ele dá instruções, gente. E a palavra de Deus é isso, são instruções para uma vida eterna, para uma vida em santidade, aqui na terra e recompensados no céu. Então este é o ponto, E aqui nós vamos ver justamente isso, Agora vamos para a contribuição para o santuário. Olha só, Deus pedindo dinheiro, para construir o santuário. Versículo 1, capítulo 25. E Yahvé falou a Moisés, dizendo, dize aos israelitas que me tragam uma contribuição. Tomareis a contribuição de todo homem cujo
coração o mover a isto. Ou seja, uma contribuição espontânea, né? Mas que é dada por amor, né? Mas que deve ser dada por todos. Eis a contribuição que recebereis deles. O que é que vai receber do povo? Ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas vermelho, couro fino e a madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de cornalina e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Aí ele vai dizer: faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Né? Então veja, Deus é honrado em lugares em que se tornou especialmente presente em uma teofania. Deus manda construir um santuário. Né? Quando Jesus, ele disse que não adoraremos a Deus num santuário em Jerusalém ou lá na Samaria, quando Jesus fala para aquela mulher do Poço de Jacó, mas ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele não está negando que não vá para o santuário. Jesus mesmo ia para o templo, ia orar com o Pai. Todos os anos ele ia a Jerusalém. Todos os anos. Ele foi um fiel judeu. Então, os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, né, eles iam ao templo rezar. Pedro e João curaram aquele cego de nascença, aquele coxo de nascença, indo ao templo. Então, as igrejas começaram assim. Então não pensemos nós que basta ficar em casa orando. Nós temos que ir ao templo, ao santuário, à casa de Deus. Eu sei que Deus está nos dando a oportunidade de orarmos bastante, transformar a nossa casa numa casa de oração. Mas veja bem, isso não nos tira a responsabilidade, o dever e o direito de irmos ao templo. Né? A igreja física. Ele quis ter um santuário. Ele quis sagrar um santuário. Nós vamos ver aqui a construção da tenda, a mobília, a arca, a mesa da oblação, o candelabro. Né? Tudo isso nesse capítulo 25. Detalhes. Mas para a gente entender o seguinte, e aqui está, o que essa palavra tem que nos ensinar? Que existe dignidade no santuário do Senhor. Eu não posso ir para a igreja de qualquer jeito. Eu tenho que me curvar diante do sacrário, que é a arca, né, da aliança, que contém o testemunho, que contém a lei, que contém Jesus, o pão da vida, o maná, etc. Eu tenho que me curvar e fazer reverência ao altar. Eu tenho que me ajoelhar diante do sacrário. Gente, isto é algo bonito, belo e que deve voltar a ser cultuado. A gente está brincando com isso. A gente entra no santuário na igreja de qualquer jeito. Vai para a missa de regata, de bermuda. Né? Cuidemos disso. Ah, Deus vê o coração. Gente, Deus vê o coração. Deus está dizendo o seguinte, olha, não se apegue apenas à prática externa e fique perdido no interno. Não. Deus prefere o interno. Mas não se deve deixar o externo, entendeu? Há uma perfeição. Quando o profeta vai dizer, olha, qual é o jejum que eu prefiro? Acaso não é um coração contrito, não é um coração rasgado do que o jejum da carne? Sim. Então, não é que eu vou deixar de jejuar e vou ficar com o coração bom. Se justamente o jejum me faz ter um coração bom, um jejum verdadeiro, que faz eu mudar de vida. Então, essa experiência do santuário é importantíssima, tá bom? Dito isso, vamos ler. Farás tudo conforme o modelo de habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar. Deus vai mostrar tudo. Olha só que bonito. Farás uma arca de madeira de acácia com 2,5 côvados de comprimento. Isso dá 112 centímetros mais ou menos. 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. 66 centímetros. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, como se fosse um sacrário. Fundirás para ela 4 argolas de ouro que porás nos 4 cantos inferiores da arca. 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas, aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão retirados dela.
e colocarás na arca o testemunho que te darei. O que é o testemunho? A lei, né? As tábuas da lei. Então o que é que tem na arca? Depois de um tempo, a vara de Moisés, um maná. Lembra que Deus mandou ele guardar um pouquinho de maná para eles lembrarem? O maná e as tábuas da lei. Hoje quem é essa arca da aliança? A Virgem Maria. Quem está dela? A nova lei, o pão da vida, né? O profetismo, o pastor, o sacerdote que é Jesus e o rei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio, repito, 2 côvados e meio, dá 112 centímetros aproximadamente, 100 centímetros, de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Acho que vocês já viram. Às vezes no sacrário, em alguns lugares, tem 2 querubins assim, ó, com que as asas, aqui o Santíssimo Sacramento, e os querubins assim, protegendo, né? Olha de onde vem essa figura. Daqui, ó. Deus manda fazer a imagem dos querubins. Farás os querubins formando um só corpo, com o propiciatório, nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas. Um voltado para o outro, né? Um aqui, outro aqui. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Lugar da intimidade. Gente, o sacrário é o lugar da intimidade. A intimidade de estar na igreja, diante do Santíssimo Sacramento e rezar. Farás uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás ao redor um enquadramento com 1 palmo de largura e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Far-lhes-á também 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Perto das molduras estarão as argolas por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas galhetas e os seus recipientes para as libações, para as purificações, para as ofertas. De ouro puro o farás. E colocarás para sempre sobre a mesa diante de mim os pães da oblação. O que é isso aqui? Remete o quem? O altar onde se celebra a Eucaristia. Gente, veja como é bonito. Desde aquela época da libertação do povo do Egito, já vinha uma liturgia. Olha como a igreja é rica. Não é colocar uma prancha e dizer que é um altar. Não é colocar um tambor, entendeu? Não. Existe uma dignidade, realeza, divindade. O candelabro agora. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Os seus cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma peça única. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro para um lado e 3 braços do candelabro para o outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. E 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Olha que lindo. Que detalhes, né? Mas o candelabro mesmo terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Far-lhes-á também 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas serão elevadas de tal modo que alumiem defronte dele. Aqui a gente tem os dons do Espírito Santo, o candelabro do Novo Testamento. Né? Isso é maravilhoso. As suas espevitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro. Com talento de ouro puro tu o farás e todos os seus acessórios. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que foi mostrado sobre a minha montanha. Gente, que detalhe de riquezas, né? Que riqueza de detalhes. Esta é a nossa igreja. É a perfeição, né? No Novo Testamento, Apocalipse também tem isso. Então, há dignidade em estar na Santa Igreja. Voltemos e amemos o templo do Senhor. Ele quis ter um templo, um lugar para habitar. Deus abençoe você.